Fica à Gente, vontade. eu acabo de enviar para vocês no grupo um videozinho muito interessante que fala sobre mãos que curam. Nós que somos médios, né, que trabalhamos com a energia, muitas vezes com energia de cura, é muito interessante. É de um professor, ele é cientista, ele é um estudioso muito bem conceituado, e ele fala, há muito tempo já conheci esse vídeo dele, chama-se Mãos que Curam. Inclusive, na minha época que eu dava aula, tinha um chinês que ele fazia técnicas de relaxamento para nós professores, que é uma classe de muito estresse, né? E ele usava muito essa questão de você colocar a mão aqui, ó, no plexo cardíaco, aqui no peito. Quando a gente coloca essa posição, já gera uma energia. E esse esse professor Jaime vai ensinar que a gente consegue sentir, plasmar uma bola de energia energética aqui, que a gente fica até plástica, com plasticidade, né? É muito interessante. Aí depois, é pena que nós não temos tempo para fazer isso. A gente pode arrumar uma outra hora, né? Mas, quando a gente for falar de fluidos. Sim, para nós fazermos essa técnica juntos, mas eu mandei um vídeo para vocês verem. Muito bom mesmo, e realmente, às vezes eu brinco com ela e falo assim, eu faço esse tipo de posicionamento, aí eu coloco a mão nele e falo, olha a minha mão, parece que fica até super aquecida, né? Depois vocês vejam. Bom, então a gente fez uma revisão muito rápida aqui do que a gente estudou na aula passada, e agora nós vamos começar a nossa aula de hoje, curso para médio espírita, aula 9. O marketing. Então nós vamos apresentar aqui, começar com a nossa aula, e ele começa no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Uma coisa importante desse controle universal é que ele serve não só para fazer o trabalho que o Kardec fez, que é o trabalho de controle das informações, a catalogação, a comprovação, mas ele serve para a nossa vida. Porque na época de Kardec, se vocês pensaram, não tinha internet. Então, dava para fazer esse sistema que ele fazia. Hoje, com a internet, não dá para fazer assim, teria que ser um pouco diferente. Porque vocês imaginam uma coisa, um dos controles fortes que tem é a questão dos médios. A maioria não se conhecia e ficava em locais distantes. Então, não tinha comunicação entre os médios. Então, um médio dava uma comunicação lá num país, o outro dava no outro, e o Kardec recebia as informações. Mas eles não tinham, em geral, contato entre eles. Aí sim a comprovação fica mais veraz. Hoje, com a internet, alguém está lá na China, você está falando com ele daqui na hora. On time, né? Então, isso é realmente uma coisa que não funcionaria da mesma forma para o dia de hoje. Mas para a época do Kardec, perfeito. Então, lá na Autoridade da Doutrina Espírita, no Evangelho, ele diz assim: Kardec coloca o princípio do controle universal a partir de 2 etapas ou 2 passos. Então, na verdade, o controle universal ele tem uma lista de coisas que ele fazia. Mas, assim, como conceito, de uma forma bem genérica, existiam 2 passos principais. O primeiro é o da chamada análise de coerência. Então, analisar a coerência de qualquer informação nova que surja. Então, toda informação... Imagina que o Kardec recebia milhares de documentos, de cartas, de mensagens, de respostas, de todos os lugares. Imagina a quantidade de coisa que ele tinha que analisar. Então, a primeira coisa é analisar a coerência de qualquer nova informação. Então, chegava uma resposta de uma pergunta, uma resposta totalmente diferente, ou uma resposta inusitada, ou uma resposta que não estava muito claro, tinha que fazer uma comprovação de coerência com outras coisas, várias coisas, com outras mensagens, com outras respostas e com a ciência que existia na época. Porque uma mensagem do mundo espiritual, ela pode ter alguma coisa mais avançada até, mas nunca desmentir algo que já foi comprovado pela ciência, e isso Kardec coloca muito bem com relação aos movimentos de progresso do espiritismo. Né? Coisas novas virão, são comprovados, e o espiritismo se adapta a isso. Muito bem.
De qualquer novo conhecimento que seja proposto, venha pelos homens, venha pelos espíritos. Analisar comparando com aquilo que está fundamentado, seja consciências do mundo, se a proposta de conhecimento diz respeito a alguma área do espiritismo. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo do controle universal, de uma forma genérica, né? Porque os passos, passo a passo, a gente já falou um pouco, né? E a gente vai falar de umas coisas interessantes depois, aqui, item por item. Mas o primeiro passo é você analisa aquela informação, vê a coerência daquilo, analisa a coerência daquilo com a ciência ou com outra informação do próprio espiritismo. Então, para aplicar o controle universal, primeiro precisamos fazer análise de tudo aquilo que seja dito pelos espíritos. Qualquer comunicação, qualquer mensagem tem que ser comparado com aquilo que está bem fundamentado. Então, bem fundamentado significa que alguém com competência, né, de um Kardec ou de outros que ajudavam Kardec, tinham capacidade para entender a fundamentação das coisas que estavam sendo analisadas. Isso é muito importante. Hoje em dia, quando a gente analisa, por exemplo, uma mensagem de uma reunião mediúnica, às vezes as nossas análises são muito superficiais, é pelo gosto, uma mensagem bonita, não sei. Não. Mas e qual é a fundamentação que a gente busca? Isso está fundamentado no Evangelho de Jesus? Isso aqui passa por um crivo? Tipo, olha, isso aqui não tem violência, não tem chamamento para maldade, para o vício. Então, várias coisas desse tipo, né? A gente pode fazer uma lista, e aí a gente pode fundamentar que aquela mensagem tem uma veracidade, ou que pelo menos ela seja uma boa mensagem. Isso é importante. Então, esse é o primeiro passo que ele fala como um conceito geral. Tem um segundo. Então, dessa forma, esse é o primeiro critério a ser utilizado. Tudo que vier dos espíritos tem que passar pelo crivo das análises, sem exceção. Sem exceção. Só vai para o livro, né? O livro dos espíritos, depois que passar por esse processo. A análise é comparativa com aquilo que está bem estabelecido. É o que eu falei. Esse é o critério que a gente tem que aplicar sempre. E não podemos abrir mão dele. Por isso, Kardec coloca como primeiro critério aplicar essa análise racional sempre, qualquer que seja a comunicação. Vocês entendem que esse é o processo que ele fazia pelo espírito científico, cético, pedagógico, metódico que o Kardec tinha? Ele fazia isso. Mas isso aqui que ele está falando não é uma coisa que ficou lá atrás. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer na nossa vida. Nós temos que aprender a tudo que nos chega, porque vocês concordam que a nossa evolução, especificamente, individualmente, a nossa evolução, o nosso aprendizado e as escolhas que fazemos na vida, elas estão relacionadas com tudo que chega até nós de várias maneiras, pelo visual, pelo tato, né? Pela mente, pelos pensamentos, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê. E aí a pergunta é, tá bom, tudo que a gente está ouvindo aqui, tudo que falaram para mim, tudo que eu ouvi ali, tudo que eu percebi, eu passo isso por algum critério? Isso é importante. Nós costumamos fazer isso? Ter um critério para julgar as coisas de uma forma mais fundamentada? Isso é complicado, porque, em geral, não é comum as pessoas fazerem isso. É mais comum espíritos do nosso nível, eu já falei da hierarquia, né? Então ninguém tem dúvida, é mais comum espíritos do nosso nível fazer escolhas pela emoção e pelo interesse pessoal. São coisas muito fortes no nosso mundo. Mas você só progride, você só evolui quando você aprende a fazer escolhas mais acertadas na vida. Isso está na questão 780 do Livro dos Espíritos. Eu acho que eu já passei isso aqui para vocês. Quando a gente aprende a fazer escolhas mais acertadas, é quando a gente descobre como é que eu faço uma criticidade, quando é que eu consigo dizer que alguma coisa que eu analisei tem algum fundamento. Isso é um desenvolvimento psicológico, mental, que precisa ser feito, que a maioria das pessoas não tem ideia. Então, quando você fala de senso de criticidade, significa desenvolver em você uma competência, uma capacidade de receber uma informação e conseguir passar ela por um crivo. Olha, isso aqui não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui. Essa mensagem está dizendo aqui é uma mensagem de violência, então não passa. Pronto, já cortou.
essa mensagem aqui é uma mensagem de separatividade. Não, não passa, já cortou. Essa mensagem aqui está induzindo as pessoas a fazer o mal, ou a um vício, ou coisa que seja. Já cortou. Essa mensagem aqui tem muitas palavras chulas. Já cortou. Eu estou dando um exemplo. Mas, de fato, gente, de fato, na nossa vida, nós deveríamos estabelecer alguns critérios, que podem ser poucos, mas alguns critérios de que, quando alguma informação nos chega por qualquer via, a gente olhasse para ela e falava, deixa eu ver meus critérios. Olha, não passou. Pronto, essa informação passou por mim, mas não me interessa. Esse é o processo de criticidade que precisa ser desenvolvido por todos nós, principalmente para o médium, que recebe informação de espíritos que pode mistificar e que ele não está vendo e que pode se passar por qualquer coisa. Então, esse é um critério que o Kardec fala. Muito bem. Tem um outro critério, são 2 básicos, tá? Mas tem muita na lista maior. O outro critério não é um critério que nós fazemos, é um critério que os espíritos fazem. Então, está aqui, ó, o segundo critério, a segunda etapa do controle universal, Kardec deixa bem claro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um critério que nós podemos aplicar. Aí é que está a confusão. As pessoas leem sobre o controle universal e acham que o segundo critério é algo que a gente possa fazer. Não. O segundo critério é da iniciativa dos espíritos. E que critério é esse? Olha que interessante. Todo mundo que já falou de controle universal sabe de algumas coisas. Por exemplo, sabe que as mensagens, para passar por um certo controle, precisa vir em locais diferentes, por médios diferentes, por espíritos diferentes. Todo mundo já ouviu isso. Ok, mas quem faz esse critério somos nós? Não. Quem? Quem dá a mensagem. Então, um espírito fala, olha, nós temos uma coisa nova. Nós temos uma coisa nova para falar para aquele povo. Então, eles não vão ter um critério para analisar se o que a gente está falando faz muito sentido, que é nova. É uma nova informação, vamos falar agora lá para aquela turma lá do Kardec sobre reencarnação. Não é novo no mundo, mas é novo aqui. Então, como que vai ser? Tem questões que nós vamos falar que ninguém falou, que falou de outras maneiras, mas para esse povo ocidental, isso vai soar muito estranho. Qual é a maneira que vai ser? Aí os espíritos se juntam e falam, ok, então vai ter médiuns em vários países, nós aqui, nosso grupo, cada um vai se dividir e vai dar a mesma informação para as perguntas que virão dessa forma para garantir que está tudo certo. E os espíritos vão fazer o trabalho, nós vamos só receber e perceber. Então, quando a gente fala hoje no movimento espírita sobre colônias espirituais, Nosso Lar e todas as outras que a gente já ouviu falar, a gente percebe que um critério universal, que não é feito por nós, pelos espíritos, a gente só valida, ele existiu muito. Por quê? Quantos livros vocês já leram, bons ou ruins? Mas quantos livros vocês já leram que fala de colônias de mundo no plano espiritual, por médios diferentes, por espíritos diferentes, locais diferentes, até no estrangeiro, até fora do Brasil. Tem um monte. Então, esse é um critério que estabelece assim, não, esse assunto é um assunto veraz. É um assunto, pode ser que as mensagens sejam recheadas de uma ilusão inconsciente, ponto de vista, a pessoa observa uma coisa, vê aquilo, mas não é bem aquilo, é um pouco diferente, ok. Né? Aí tudo bem, mas a situação em si, que existe coisas, existe os mundos, existe, isso não tem que duvidar, porque o critério foi, controle universal pelos espíritos, foi feito. Então, ele diz assim, esse segundo critério, então, na verdade, aqui em cima, só para falar o que eu já falei, né? Quando os espíritos julgam que um novo princípio, uma nova ideia precisa ser incorporada, eles espontaneamente, sem ser evocados, por diversos médios que não se conhecem, acabam transmitindo esse novo princípio em lugares diversos ao mesmo tempo. É o que eu acabei de dizer. E ele diz, esse segundo critério é muito importante nos dias de hoje, já que os livros pululam nas bibliotecas com muitas informações conflitantes e algumas vendidas e lidas como espíritas, quando de fato são espiritualistas e contrários aos ensinamentos da doutrina. Então aqui está vindo uma outra informação. Lembra que eu falei? Estão muitos livros, alguns com boas informações, alguns não. Então isso é importante entender. Você vai ter informação boa
que é mediúnica no meio espírita, e no meio espírita você vai encontrar algumas que não fazem muito sentido, porque a quantidade de gente publicando é imensa. Você vai encontrar algumas informações mediúnicas fora do espiritismo, que são boas, e vai encontrar muitas que não são. Então, a questão é essa. Nós somos espíritas, nós vamos focar no espiritismo e vamos começar a analisar os livros que a nossa biblioteca adota, os livros que são vendidos. E tem muito. Gente, tem muitas discussões, tem muitas confusões nisso tudo. Não é simples. O livro foi editado pela FEB, então é excelente. Cuidado, não é isso, né? A FEB edita muitos livros e algumas coisas passam? Passam, claro que passam. O que a gente tem que fazer é pegar o Evangelho, pegar o Livro dos Espíritos, a Gênesis, todos aqueles 5 que eu falei, e começar a comprovar. Olha, isso aqui faz sentido, isso aqui está falando uma coisa que não está contrária à doutrina espírita. Então, isso aqui não passa por um critério que é importante para nós. Vamos mais um pouco. Então, olha só, é um trabalho dos espíritos esse segundo critério. Não é a gente provocar a comunicação, não é evocar, não vai funcionar. Se tem alguma coisa nova para falar, eles vão falar num processo controlado e coordenado por eles, através dos médios. Assim, se os espíritos julgarem que uma ideia nova tem que surgir, quando julgarem, e se julgarem, vai competir a eles. A gente não tem o mínimo controle de se isso vai acontecer. Então, qual a parte que nos cabe? É fazer a análise de tudo que venha. Então, mesmo sendo isso que eles fizeram, não importa. Então, acabamos de falar, muitos médios, muitos livros no espiritismo, fora do espiritismo, têm nos falado sobre as colônias no mundo espiritual, no Brasil, fora do Brasil, toda essa história que nós já conhecemos. Tá bom. Então isso aí é os espíritos que controlam, então tá tudo certo. Não, ele está reforçando. Eles fazem o trabalho deles e nós fazemos o nosso. Qual é o nosso? Nós fazemos o trabalho de análise de tudo que está vindo, se aquilo faz sentido ou não faz. É nossa responsabilidade. Senão a gente começa a pegar todo o livro que aparece, que pode ter informações boas. Pode ter informações boas. E começa a achar que tudo é do espírito, tudo vale. Não é assim. Entenda uma coisa, nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, e a grande maioria, quase absoluta dos espíritos encarnados também o são. Entendem? Então, muitas comunicações que nos chegam, não por maldade, mas muitas delas nos chegam pela visão, pela percepção que o espírito tem, e às vezes ela é muito pequena. Isso a gente precisa compreender, no meio espírita principalmente. A gente não pode nunca endeusar desencarnado. Isso é um perigo para a mediunidade enorme. Por isso é preciso ter critério, é preciso estudar, é preciso discutir, é preciso conversar sobre as coisas de uma forma em que a gente sempre vise as questões de criticidade de uma forma positiva. Isso é fundamental. Ok. Tá bom. Esse finalzinho eu não queria deixar passar, porque ele fala dessa criticidade em 2 aspectos, e está lá no Evangelho, está lá escrito, depois vocês procuram lá, vão estudar mais e sem problema nenhum. Isso aqui é um adendo, não está na apostila de vocês, tá? Então, os adendos eu já avisei. Os são, quando eu estou revisando a aula com antecedência, eu falo, opa, mas eu tenho um assunto aqui que se encaixa muito bem e que ajuda a entender melhor. Eu vou lá e encaixo. Isso vai ficar na aula, gravado, né? E depois de um tempo, eu posso imprimir isso aí de novo, mandar, né? Porque aí vocês ficam uma coisa completa, não há problema nenhum. O que nós estamos falando aqui agora é um aspecto muito importante, porque como a gente faz aula de doutrina, curso de doutrina básico 2, que a gente chama aqui, que antes chamava avançado, a gente fala de muita coisa interessante. E como nós estamos fazendo esse curso também, às vezes lá a gente tem um assunto e fala, nossa, mas isso se encaixa lá no curso de médio de uma forma assim perfeita. Dessa forma, eu às vezes faço um adendo, e eu queria hoje fazer esse adendo com vocês, que a gente chamou de contradições nas mensagens dos espíritos. Então, isso está na Revista Espírita de agosto de 1858, são 7 passos que Kardec elenca, 7 passos, como
motivo de contradições. Então, as causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Então, se vocês quiserem olhar a Revista Espírita de agosto de 1858, de qualquer data, entra no Google e escreve Revista Espírita de agosto de 1858. Ele abre na hora para você a Revista Espírita de agosto todinha. Você quer ver outro ano? Quer ver outro mês? O que você é só pedir que vem, tá? Isso é interessante. E vou dizer para vocês, é um complemento de estudos, Revista Espírita é um complemento de estudo, é um complemento de compreensão, coisas que são faladas na Revista Espírita, às vezes você não acha no livro, você vê que, opa, isso aqui complementa. Quando você fala de transição planetária, a Revista Espírita traz muita informação interessante. Então, inclusive de mediunidade também. Então, nesse caso, cabe para a doutrina, cabe para a mediunidade, mas o que é mais bonito isso aqui? Cabe para a nossa vida. Vocês vão ver que tem alguns pontos quando a gente comentar. Gente, mas isso é para nós, é para a gente para o dia a dia. Tá? Então, vamos lá. São 7 situações que Kardec elenca dizendo, olha, isso aqui são as principais causas de contradições. Quando fala contradição, significa o quê? Significa que o espírito está dando uma mensagem, está falando alguma coisa, e se você coloca ele nessa lista, ele encaixa em um deles, opa, aqui pode ter um problema, posso estar sendo enganado, manipulado, obsediado, fascinado, o que seja, influenciado só, mas tem que ficar atento. Então vamos lá, o primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Esse que eu acabei de falar agora. Nós somos espíritos imperfeitos da terceira ordem, né? Terceira ordem é a última ordem, e ali você tem as classes, mas as classes da terceira ordem não faz tanta diferença assim, só com o mais baixo ali que está, que é muito complicado, os outros é meio que misturado as condições nossas, né? Então, de vício, vaidade, paixão, orgulho, egoísmo, e ele relaciona, e quase todos eles a gente se encaixa mais ou menos. A gente tem que pôr o pé no chão, senão a gente vai ficar numa situação difícil. Pôr o pé no chão é fundamental, né? E aí, o que eu falei? E também os desencarnados estão na mesma situação, com exceção de quem? Com exceção dos missionários, dos mentores, dos protetores, se realmente são, daqueles espíritos que coordenam. Fora isso, a maioria é de um grau de ignorância maior ou menor. Então, o que ele está dizendo assim, cuidado, o espírito pode estar vindo, te dando uma informação, te dando uma comunicação, até te induzindo a fazer alguma coisa, mas ele é um espírito que o grau de ignorância dele é grande. Então é preciso ter cuidado. E esse é o primeiro item, porque é o mais fácil de ser identificado, gente. É o mais fácil, é o que sobressai. É o que sobressai. Vamos para o 2. O embuste dos espíritos inferiores, olha só, que, tomando nome sob empréstimo, podem dizer por malícia, ignorância e maldade, ou maldade, o contrário do que lhe disse Alhures, o espírito cujo nome usurparam. Então, olha só que interessante. Embuste a gente sabe o que é enganação, por malícia, por ignorância e maldade. Então, aquele espírito chega numa reunião mediúnica, ou porque ele chega, ou porque mandaram, ou porque ele trabalha para alguma associação do mundo espiritual que quer acabar com a casa espírita, por 1000 razões. Né? Por 1000 razões. Isso não importa. E ele chega na reunião e começa a falar com o médium, ele sabe que aquele médium que está ali, aquela reunião, ela tem normalmente informação de um mentor, vamos falar assim, o mentor João. O mentor João sempre se apresenta, ajuda e tal. E aí esse espírito vem e fala, eu sou o mentor João, com aquela voz mansa. Mas não é. É o embusteiro. Como é que você não cai na armadilha? Você tem que entender a mensagem. Porque o médium, quando ele é bem treinado, ele vai entender fácil, porque ele vai sentir a vibração. Porque vibração é uma coisa difícil, esses espíritos não conseguem enganar a vibração deles, não conseguem. Mas pode ser que o médium não é bem treinado e não vai perceber uma coisinha diferente, mas para ele é muito difícil, às vezes, identificar que aquela diferença é porque aquele espírito não é o João. E numa reunião mediúnica, tem uma tendência a acreditar naqueles que se diz que é o mentor, estou aqui para proteger, para ajudar. A tendência da boa vontade é acreditar. Né? Mas ele está dizendo, tá bom, analisa o que ele está falando, o que ele está pedindo para fazer, ou o que ele está levando a você entender. Lembra disso. Né? Lembra lá, volta lá atrás agora no controle universal.
qual o nível de criticidade que nós colocamos nas informações, nas mensagens que os espíritos nos trazem, para a gente ter certeza, estou sendo enganado, porque a questão do ser enganado não é uma coisa assim, olha, fui enganado hoje. Não é assim que funciona. Muitas das vezes são sutis os processos, porque existem casos espíritas que têm movimentos mediúnicos que são muito fortes em termos de trabalho, e eles incomodam. Não estou dizendo que é o caso de vocês ou que não é, estou falando que existe. E para esses casos, quando o trabalho é forte, forte no sentido assim, de ser um trabalho de coerência, estruturado e que funciona bem, é porque os médios estão ali ajudando, estão com boa vontade, os dirigentes têm competência. Então, às vezes, isso incomoda e alguns espíritos planejam, e planejam muito, para interferir naquele trabalho. E não vão interferir chegando fazendo algazarra, confusão. Não. Vão chegar de manso, sutilmente. Então, é preciso ficar muito atento para não ser enredado nessas situações de embuste. Item 3. Agora, olha o médium. Os defeitos pessoais do médium, que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito. Isso é mais comum que a gente imagina. Só que esse mais comum é pelo defeito do médium, é inconsciente, ele não tem a intenção, mas ele acaba fazendo isso e a mensagem vem truncada, a mensagem vem com uma palavra errada que muda tudo, né? Então, isso é extremamente importante. Então, o médium que estuda, o médium que é consciente, que está buscando fazer o melhor, corre menos risco, mas não quer dizer que não corra risco algum. Tem que estar atento e estudar. A Grace quer fazer um comentário. Então, gente, nós já participamos de reuniões mediúnicas em que ocorria assim, até com uma frequência que determinados médios que aproveitavam o momento da reunião, né, para mandar um recado para o colega, para o parceiro que estava ali, ou de alguma forma querer impor um desejo particular dele de influenciar ali na questão da reunião, e ficava assim muito claro, porque o que os espíritos falam? Que um espírito mentor, ele nunca dirige-se a uma pessoa diretamente. Por exemplo, se um mentor ele tem que chamar de alguma forma a atenção para um dos médios ali que está em desequilíbrio, desarmonia, ele nunca vai chegar e falar, olha, o Ednilson não está agindo bem, está com problema. Jamais. Se for o caso, ele vai dar uma mensagem geral para todos, né? E o Ednilson tranquilamente vai se encaixar ali no perfil. Sei que você nunca vai mandar nada para você, Ednilson, você é bom assim. Mas um exemplo. Então, é bem assim, gente. Então, fica muito fácil da gente perceber essas questões de o problema do defeito pessoal do médium, a vaidade do médium. O médium que quer, de alguma forma, interferir. Então, ele aproveita que está ali naquele momento e ele, numa forma anímica, tenta dar um recado, tenta interferir, né? ou modificando a mensagem que ele está recebendo dos espíritos, ou mensagem dele mesmo, pessoal. Pessoal, quer falar, olha, eu quero mandar um recado, olha, que você está fazendo isso. E quando partir para essa questão, quando um espírito chegar diretamente, falando diretamente, sobretudo assim, quando tem que dar um recado, um chamamento de atenção para uma pessoa diretamente, a gente já deve ficar com o pé atrás. Os espíritos são extremamente educados, generosos, os bons espíritos, são gentis, são verdadeiros gentlemen, são muito delicados no trato conosco, até para chamar atenção, chama assim, fala, são assertivos, mas fala de uma forma geral, sem querer expor o outro a uma situação vexatória ou diminuir ninguém, não é? E isso nós temos que ficar muito alerta que
é muito suscetível de ocorrer numa reunião mediúnica. Isso é importante entender quando uma reunião mediúnica começa os médios ali, né? Começa a se ter muito problema entre eles. O espírito falou, fica alerta. Isso aqui é um problema, com certeza, do médium, não é de espíritos, e os espíritos vão se aproveitar disso, né? Nós já tivemos uma experiência uma vez. Eu estava fazendo um trabalho de orientação numa reunião mediúnica, uma reunião mediúnica excelente, muito boa, bem estruturada, muito interessante mesmo a reunião. E eu conversando com os espíritos médios lá, e era uma reunião de muita produção. Era assim, entrava um, saía outro, entrava. Era assim, você tinha 10, 8 pessoas dando a psicofonia, e cada um dava 2, dava 3. Então tinha uma produção rápida. E eu estava exatamente conversando com um espírito, precisando ajudar ele, e comecei a falar, mas um dos médios, ele acha que ficou impaciente e entrou tentando falar alguma coisa que eu devia falar para o espírito. Você tem que falar isso para ele. Isso é uma coisa simples, mas isso foi suficiente para o espírito se voltar para o médio. E criou um desequilíbrio ali. Então, eu tive que puxar devagar a coisa. Então, isso pode acontecer? Pode. Então, tem que ter cuidado. Então, o médium está ali para servir. Os dirigentes da reunião mediúnica, o orientador é que toma conta da reunião. E isso tem que ser entendido de uma forma muito clara, né? Ok. O item 4. Aqui tem um detalhe no item 3 que eu tenho que falar. Porque os espíritos também, eles esperam que a gente faça a nossa parte. Então, imagina que você é um coordenador de uma reunião mediúnica, orientador, e na sua reunião tem lá um médium ou outro médium que começa a fazer esse tipo de coisa, e o orientador percebe, e pode ser o orientador e o doutrinador, um só, percebe aquilo, e ele deve chamar o médium em particular para conversar. Isso faz parte do trabalho dele, para conversar com o médium. Não tem que esperar que o espírito vai vir orientando. Às vezes não vai, o espírito vai esperar, deixa eu vir lá, é o trabalho dele, deixa ele arrumar a casa dele lá. Então, isso também é importante, que o orientador, que aquele que coordena, fique atento a essas situações e não ficar esperando que os espíritos venham se comunicar sobre isso. Ok, item 4. A insistência, isso aqui é importante, gente, ó. A insistência para obter uma resposta que um espírito recusa dar. Então, o espírito não quer dar uma resposta, a pessoa fica insistindo. Vamos pensar uma coisa bem esdrúxula. Eu queria saber se eu vou ficar doente por causa disso aqui. Uma coisa bem física. E o espírito não dá a resposta. Ele insiste. O espírito olha para aqui e fala, então dá licença, deixa eu fazer um trabalho importante, que esse aqui não é importante. E aí o que acontece? Vem um outro espírito e dá a resposta para ele imediatamente. Ele fala, esse que é o bom. Esse é um espírito inferior. Tá? Esse é um espírito inferior. Esse espírito que está fazendo isso, dando essa resposta dessa forma, pode estar ali com objetivos para dificultar a situação. Tem mais, eu sei, mas tem mais 3 aqui. Deixa eu colocar esses 3, depois você coloca aqui, tá bom? Então vamos lá, porque se a gente não der tempo, a gente fica com esses 3 que faltam aqui. Vamos em frente, mais 3. O item 5. A própria vontade do espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não ou não dizer toda a gente. Aqui é simples. O espírito não quer falar sobre aquele assunto porque naquele lugar, naquela época, aquele assunto não cabe para aquelas pessoas. Isso é importante entender. Coisas que os espíritos não podem, não devem falar. E ele não é vontade dele. Aqui não é conveniente. Então, se a pessoa insistir, de novo, né? Pode vir um outro espírito e falar aquilo, vai te criar um problema, vai te criar uma contradição muito grande de ensinamento. O item 6. A insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Então, aqui é um problema de tradução. O espírito dá uma comunicação, você faz uma tradução ali, você entende, mas a linguagem daquele espírito e a sua linguagem não é exatamente igual, tem palavras diferentes. Gente, isso acontece no nosso dia a dia entre encarnado. Tem palavras que são faladas no nosso mundo que são boas, sempre foram positivas, que começam a ficar negativas. As pessoas começam a deturpar.
Hoje existe um problema muito grande no mundo, não é só no Brasil, que são as famosas ideologias políticas. O que acontece? Aí usa-se essa ideologia e pega umas palavras emprestado, pega essas palavras emprestadas e começa a criar cisânia e a colocar, olha, aquele grupo é o grupo tal, aquele grupo é o grupo tal. E às vezes uma palavra que é boa, que ela tem uma etimologia positiva, passa a ser negativa. Então imagina na questão de espíritos falando conosco, que ainda tem coisas que não sabemos e que eles têm que falar alguma informação, trazer alguma informação, e a linguagem humana não é suficiente. Quem vai interpretar tem que entender, tem que saber que isso acontece. E o último, depois a Grace vai fazer um comentário, que eu acho, esse é a pérola para nós. A interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação, conforme suas ideias e preconceitos, ou o ponto de vista sobre o qual encara as coisas. Gente, esse aqui como diz, é o O do Borogodó, vamos falar assim. Todo mundo tem uma capacidade de ler e entender. Tem gente que lê e não entende. Tem gente que lê e entende melhor. Tem gente que lê e entende tudo. Tem gente que lê e já fala, já sei disso aqui. Tem de tudo na vida. E por que tem de tudo? É a capacidade que as pessoas têm de interpretar as informações. E essa capacidade é muito individual. Então, quando você pega uma informação que vem do mundo espiritual, uma mensagem, um livro, você vai interpretar de acordo com o quê? Com você. É com você que você vai interpretar, da sua maneira. Né? Exatamente. E o que você tem dentro de você no mundo como a gente vive? Você tem ideias, você tem preconceitos, você tem o seu ponto de vista de como você encara as coisas. Todos nós somos assim. E para você vencer essa fase aqui que é difícil, tem o desenvolvimento da criticidade, de novo, que é fundamental na nossa vida para compreender. Porque senão a gente vai sempre ter mensagens, ter informação, ter livros, qualquer coisa que a gente está lendo, e vai estar interpretando errado, às vezes, a vida inteira. Por quê? Porque a gente não desenvolveu a nossa capacidade de criticidade. Bom, eu vou passar aqui para a Grace, que ela quer fazer um comentário. Tem mais uma coisinha aqui, mas não tem problema, não. Eu vou voltar aqui. É no quarto, né? Qual que era? Você lembra? Então, gente, tem um caso que eu estava vendo ontem numa palestra, né, muito interessante. Fala que em determinado casa espírita, né, tinha um coordenador lá da reunião mediúnica, que era muito respeitado, querido e tal, mas ele tinha assim meio... era uma pessoa meio assim fantasiosa, meio fanático. E nesse local desse centro espírita tinha um ninho de passarinho, na entrada assim umas árvores, um ninho de passarinho muito grande, com vários passarinhos. E esse coordenador lá da reunião amava aqueles passarinhos, adorava. Um belo dia, quando ele chega, ele viu que o ninho de passarinho não estava lá. Ele ficou consternado, falando, meu Deus, o que aconteceu com os passarinhos? Né? E eis que, o que ele faz? Né? Com o nome da mediunidade, ele invoca a mãe dos passarinhos. Aparece um espírito dizendo que ele era a mãe dos passarinhos e conta para ele, fala, olha, aconteceu que... eu nem lembro exatamente o que foi, se foi um vento, se foi um animal que bateu no ninho, e o ninho caiu, está em determinado local, atrás de uma árvore, e os filhotinhos estão lá, eles estão em segurança. E ele foi lá e confirmou que realmente os passarinhos estavam lá. Aí, gente, eis a questão. É de ter o bom senso. E ele ficou extasiado, que a mãe do passarinho manifestou. Agora, é para a gente usar o bom senso. Uma mãe de um passarinho vai dar passividade? Vai vir dar uma comunicação? Então, é onde que se tem que ter o estudo, discernimento, saber se não é um espírito brincalhão, um embusteiro que estava ali, até deu a informação, ele queria tanto saber onde que estavam os passarinhos, o que aconteceu, deu a informação. Mas, quando ele se diz que ele era a mãe do passarinho, foi por água abaixo toda aquela condição de veracidade da informação, de credibilidade, de
dessa comunicação. Então, a gente também tem tudo ter bom senso, né? E ver o que se invoca, né? Como se vai invocar a mãe de um passarinho, né? Para dar comunicação. E isso ocorreu. Está vendo que acontecem coisas e coisas, né? Parece que é brincadeira, mas não é. E o palestrista, eu lembro que ele falou assim, olha, gente, você quer saber? Se você invocar uma pedra, fala assim, pedra, eu quero saber, vai vir um espírito que vai falar que é a pedra, porque eles estão ali, a quantidade de espíritos, ele fala assim, a quantidade de espíritos que são espíritos ainda tão inferiores, que estão doidos para dar uma comunicação, para falar com a gente, é uma fila. Então ele vai chegar ali e vai falar, eu sou a pedra. E sabe essas coisas que são simples, mas que provocam assombro, porque o processo mediúnico ainda, mesmo no meio espírita, provoca assombros mesmo para os espíritas. É incrível. A gente que viveu um tempo bom em mediunidade, agora eu vivo muito no aspecto de curso, de doutrina, e a gente olha as pessoas entrando na casa, quero fazer isso, quero para a mediunidade. As pessoas têm uma avidez por esse aspecto, porque não entendeu que não existe o sobrenatural para o espiritismo. Então, eles acham assim que vai acontecer algum milagre, alguma coisa diferente vai acontecer ali. Então, é muito fácil ser enredado. Então, imagina, vou invocar a mãe do passarinho. De onde saiu isso? Será que é o próprio espírito que lhe induziu ele? Faz isso, tenha fé. Aí ele vai lá e aparece um espírito, eu sou a mãe, vai lá para você ver se não é. Está lá, claro, ele já tinha visto aquilo. E aí ele fala, e se tivesse invocado uma pedra, uma rocha, a rocha viria falar com ele também. Então é muito cuidado com o processo que a gente faz. Né? E Kardec falava das invocações, e hoje a gente estudando, a gente não usa muito essa questão, porque isso é uma coisa um pouco perigosa. Bom, então nós vamos aqui fechando aqui esse aspecto aqui, que é os resumos. Aqui tem um pequeno resumo, deixa eu ver uma coisa aqui. É um resumo só. É um só. Isso. Esse é um pequeno resumo que o Kardec faz na mesma revista. Ele diz assim, as dificuldades são tantas, ele está deixando bem claro, as dificuldades são tantas, dificuldade do processo mediúnico, o processo de compreensão, o processo de entendimento, que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Então, está deixando claro. Se a pessoa não estudar e não for assíduo, não buscar, a pessoa vai ficar com defasagens para a compreensão das coisas que vão acontecer. Você não está lidando só com o encarnado. E mesmo com o encarnado, a gente se engana muito. Você está lidando com um mundo de desencarnados e um mundo onde coisas acontecem que são diferentes daqui. As percepções, né? As coisas são diferentes. Então, imagina a quantidade de engano que pode ser cometido. Então, ele está reforçando. Tem que ter estudo e assiduidade. Aliás, jamais dissemos que a ciência era uma ciência fácil, a ciência espiritual. Né? O observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. É aquilo que eu falei, interpretação. Uma pessoa lê um texto e entende uma coisa. O outro lê e entende aquilo e mais uma coisa. O outro lê e entende tudo aquilo e mais um detalhe fundamental numa palavra. Isso acontece com o Evangelho, gente. A gente estuda o Evangelho 40, 30, 20 anos e todas as vezes que você lê uma passagem, às vezes você capta alguma coisa diferente. Por quê? Porque você vai evoluindo no seu processo de compreensão, de espiritualidade. Então você vai percebendo as profundezas que tem no processo de um espírito como um Cristo que trouxe mensagens que ali dentro tem muita coisa que nós ainda vamos descobrir. E ele volta a dizer, é através desses detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. Olha só, ele já está deixando claro, tem segredo dessa ciência, que segredo? Aqueles que a gente não compreende pela nossa capacidade. Então, nesses detalhes íntimos, nessas palavras que explicam determinadas coisas, é ali que está, né, o X da coisa. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Acabamos de considerar as contradições sob o ponto de vista geral. Em outros artigos, trataremos dos pontos especiais mais importantes.
Esse adendo que eu trouxe para vocês, ele é fundamental para o espírita, mas é fundamental para o médium e também para a nossa vida do dia a dia. Antes da gente fechar, nós já estamos aqui no nosso tempo, eu queria pedir um favor a vocês. Na semana que vem, nós vamos entrar no tema 4, Espírito, Matéria e Fluidos. Esse tema, ele trata da criação, do princípio espiritual, do princípio material, dos fluidos. Isso é fundamental para o médium. Mas ele fala de um aspecto da criação que é importante que a gente lê. Mas a gente tem um trabalho que a gente faz, eu e minha esposa, já tem alguns anos, que a gente promove alguns vídeos relacionados ao ser humano e à espiritualidade e à filosofia. A gente faz isso. E qual é o objetivo desses vídeos? Era exatamente suportar os cursos que a gente faz na nossa casa aqui. E tem um específico que toca muito nesse assunto. E como ele é visual, eu acho que ele vai ajudar vocês, quando nós formos falar desse material, se vocês verem esse vídeo, ele vai ajudar vocês a compreenderem melhor. O que eu gostaria de colocar para vocês aqui é, esse vídeo não é espírita, é um vídeo espiritualista. Por que eu falo isso? Porque os meus vídeos não foram feitos para o espiritismo, foram feitos para as pessoas, em geral. Mas ele tem o cunho de reencarnação e de Deus e o cunho do espiritismo. Ou seja, o que a gente tem nesse vídeo que vocês vão ver é muita coisa que está no Livro dos Espíritos, muita coisa que a gente estuda no espiritismo, mas ali, como nós estamos falando da criação, nós não temos informação, nós temos o quê? A imaginação e informação dos antigos, dos gregos, da filosofia. Então, nós criamos uma imagem, né? É uma imagem para que a gente consiga captar melhor. As imagens sempre nos dão a capacidade de captar melhor a informação. O que eu fiz? Eu vou mandar para vocês. Eu coloquei aqui, acho que foi no final, deixa eu ver. Aqui, ó, vídeo alternativo para ver de forma simbólica a criação e a evolução dos princípios material e espiritual, que é disso que nós vamos estar falando, e os fluidos. E aqui está o link, tá? Aqui está o link. Se vocês colocam isso aqui no PowerPoint, coloca no modo apresentação, clica aqui em cima, ele vai para o vídeo. Mas se não, tem um caminho aqui. O que eu pediria a vocês, quem tiver tempo, tiver disponibilidade, na aula que venha tendo já visto esse vídeo, que tem certeza que vai ser muito mais produtivo para nós. Gente, para hoje é isso, né? A gente está aqui na nossa hora, deixa eu sair aqui. Nós não vamos seguir mais, porque a gente vai entrar no outro tema. Assistam o vídeo que eu encaminhei para vocês sobre mãos que curam. Realmente, nós temos um potencial muito maior do que a gente pode imaginar nesse processo de autocura e de cura a outras pessoas, né? Através do nosso magnetismo. Na condição de médios, a gente pode exacerbar mais ainda esse nosso potencial. Vale muito a pena assistir, que é uma técnica bem gostoso de assistir o vídeo. O Senhor tem uma voz boa, que conduz muito bem, né? Então, vale a pena. Está aí o caminho para vocês, que sirva de canção, prece antes de dormir. Assistam o vídeo. Gente, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa continuação de estudo. Fique com vocês. Deus. Um abraço. Na semana que... Pode falar mesmo, Ednilson até quinta e os outros até a próxima terça. Então, a gente vai encerrando aqui a transmissão, agradecendo a oportunidade. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, até logo. Obrigado. Agradecemos, Beijo, viu? tá. Fica com Deus.